E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB. Hoje eu estou aqui com o primeiro DB Responde, só que não. E hoje estou trazendo aqui meu amigo Márcio Antunes. Márcio é da Mundo Motos, uma loja aqui na Grande Natal, em Parnamirim. E também é presidente do Motoclube B17. Tudo bom, Márcio? Tudo bom, DB. E aí galera, a gente agora vai responder as perguntas que foram deixadas no outro vídeo. Vamos lá galera, para a primeira pergunta é do Dovale 11. É o seguinte, ele botou assim: qual sua opinião sobre produto que a Totoro Brasil está vendendo? Vale a pena usar? O óleo que ele indica, o SAE 90, vale mesmo lubrificar da forma correta, Márcio? Isso, DB. Dovale, é o seguinte, certo? O produto Totoro, que nada mais é do que um lubrificante automático para a corrente de motocicletas, certo? Ele é acoplado junto à balança e por intermédio de um caninho ele lubrifica a corrente, certo? E o produto usado dentro desse lubrificador é o óleo SAE 90, que é um óleo, certo, específico para transmissões de diferenciais, certo? Quanto mais grosso o óleo, tá, mais ele vai segurar na corrente. Mas acontece o seguinte, pelo que eu já vi esse equipamento funcionando, certo? O ideal é que ele vai facilitar muito você na hora de lubrificar a corrente com a sua motocicleta parada. Você coloca no cavalete central, certo? Bota a roda em giro, engata a primeira marcha, deixa ela girar e vai lubrificando automaticamente. Porque quanto mais rotação, mais o produto vai repelir, certo? Ele vai bater na corrente, ele vai bater na balança, ele pode até, se for o caso, ir para cima do disco de freio, se a corrente for do lado do disco, entendeu? Então veja só, excelente esse produto aí da Totoro, certo? Só que você pode também usar o óleo 140 dentro dele, que é um óleo mais grosso, certo? E que vai lubrificar melhor ainda. Agora deixa aqui a dizer o seguinte: existe hoje no mercado, certo? Vários produtos spray específico para lubrificação de corrente. Tem ele para off-road, tem ele para alto giro, entendeu? E outra coisa, analise o seguinte: esses produtos. Aquele produto spray específico para corrente, você faz o seguinte teste: você coloca ele no dedo, certo? E fica pressionando. Quando ele começar a criar uma teia de aranha, que vai ficar tipo elástico, aquele produto é bom, porque o que acontece? Quanto mais atrito, mais ele vai segurar na corrente, ele não repele, certo? Então o produto bom para lubrificar a corrente é aquele que você coloca e ele repele menos durante a rotação alta da sua motocicleta. É isso aí. E eu vi também você dizer que ele pode repelir para o disco de freio traseiro. Sim, muita atenção com isso daí. Veja só, se a motocicleta, certo, tipo algumas BMWs, que tem a corrente junto com o disco de freio, certo? O que acontece? Ele vai repelir e pode ir para cima do disco. Se ele for para cima do disco de freio, a moto vai ficar sem freio. Então muito cuidado, certo? Dele repelir e ir para cima da pinça de freio, que vai com isso encharcar a pastilha e vai ficar sem freio. Então o ideal é você lubrificar, certo? Com a moto parada, engata a primeira, deixa a roda girar e vai lubrificando. Quer dizer, evita de você estar colocando óleo ou pedindo para alguém empurrar a moto na hora de lubrificar. Muito bom esse produto aí. Agora em alta velocidade, lembre-se, ele vai bater na corrente e vai repelir, porque a corrente fica em movimento, ok? Isso não seria indicado no caso da CB1000R. Não, porque o disco de freio aqui, se eu não me recordo, é junto com a corrente. De maneira alguma. De maneira Se alguma. o disco de freio trabalhar junto, no mesmo lado da corrente, evite de usar isso em alto giro. É isso aí, Dovale. Presta atenção. Galera, vamos agora para a segunda pergunta. É do Diego Anísio Rodrigues da Silva. É o seguinte, ele diz assim: DB, o que é que você me diz da manutenção dos freios? Qual o tipo de pastilha mais adequada? E se o Aerokeep realmente melhora ou é apenas estético? O que é que você diz, Anísio? Isso, DB. Diego, vamos ao seguinte, certo? Primeiro vamos para o essencial. Uma motocicleta sem freio, certo? Principalmente acima de 1000 cilindrada ou acima de 600 cilindrada, ela tem que ter pastilhas de freio boas, para na hora que você precisar de freio, você ser atendido, ok? Então veja só, Diego, existem vários tipos de pastilha de freio, certo? Tem a orgânica, semi-orgânica, metálica, semi-metálica, entendeu? Pastilha específica para uso de off-road. Então quer dizer, a família é muito grande. Então se eu for detalhar você agora, certo? Como é fabricada e a finalidade de cada pastilha dessa, demora muito, mas no próximo programa eu vou passar para você todos esses detalhes, certo? Sobre cada pastilha, qual a sua finalidade e como é fabricada. Pode ficar tranquilo disso. Mas de antemão eu digo a você, certo? Veja bem, não deixe a pastilha de freio da sua motocicleta
chegar a menos de meia vida. Quando ela estiver em meia vida, você já toma conta disso. Vou explicar o porquê. Porque o pistonete da pince, ele passa a abrir demais. Então o pedal de freio da sua moto vai baixar, o freio vai ficar baixo e não fica atuante como se ele tivesse com uma pastilha nova. Então, chegou a menos de meia vida, substitua logo, certo? E no próximo programa eu passo para você as dicas sobre as pastilhas de freio adequadas para cada uso e para cada tipo de motocicleta. Ok, Dede? E sobre o Aerokit? Aí, vamos lá. Dede, muito importante isso aí, veja bem. A mangueira de freio, certo? Da motocicleta zero, quando ela sai de fábrica, ela tem uma vida útil. Não pense que ela vai passar 3, 4, 5 anos, certo? E aquela mangueira de freio vai estar adequada. Preste atenção, porque o que acontece? Ela dilata com o tempo, ela passa a ficar macia e quando você pressiona o freio, aquela mangueira ela vai expandir, certo? Ela expande e com isso dá o que? Perca de pressão no freio, passa a ficar aquele freio fofo, certo? Então o que acontece? Excelente o kit Aerokit. Por quê? Ela é uma mangueira de alta pressão, ela não é de borracha, certo? Ela é feita com um produto, tipo um plástico, mais um plástico resistente. Então não há dilatamento, certo? Ele mantém sempre aquela pressão. Inclusive se você tiver a sua motocicleta tirada zero e você instalar um kit Aerokit, você já vai notar a diferença no freio. Ele vai ficar um freio mais atuante porque não existe dilatação daquela borracha, entendeu? Muito massa. Inclusive existe kits Aerokit em várias cores. Azul, amarelo, entendeu? Verde. Que conforme a cor da motocicleta, ele até se enquadra nela. Muito massa aí. Valeu? Esse é o que se enquadra aí na questão da estética da motocicleta. Da estética, justamente. Quer dizer, a moto passa a ficar até mais bonita, dependendo aí do gosto do camarada. Pode até ter carro de cor-de-rosa, né? Se o cara se interessar. Claro, tem gente. Tem aí o tiozão que já pintou. É isso aí, meu. Pois é, uma motocicleta de rosa. 10 pro kit Aerokit, viu? Inclusive você já respondeu uma pergunta que eu não estava aqui, mas eu já ia perguntar. Sobre a questão da motocicleta ser nova, se vale realmente a pena trocar. Algumas motocicletas novas, certo? Eu não vou citar aqui nomes, mas algumas já saem já com o kit, não Aerokit, mas o mesmo produto usado no kit Aerokit, com mangueiras já plásticas de alta pressão que não delata, certo? Então se você tem a sua motocicleta com o sistema de freio, certo? As conexões, os canuites em borracha, instala o Aerokit que você vê realmente diferença. Puxando aqui essa sardinha para o meu lado, a CB1000, se já vem dessa forma? Eu não observei, mas eu acho que não. Eu acho que ela vem com mangueira normal. Vou providenciar essa troca, porque é muito importante que a moto freie, né? Que a gente só se preocupa quanto é que a moto chega, quanto é que a moto desenvolve, sim, quantos cavalos a moto mas tem. Mas vamos ver na hora dela parar. Ninguém nunca me perguntou sobre pressão de freio, sobre pinça de freio, a não ser agora. Né? Mas todo mundo quantos cavalos tem sua moto, quanto ela desenvolve, quanto é que você já botou. E agora eu vou começar a falar assim, Márcio. Eu já freiei em 10 metros. É isso aí. Respondido aí, Diego? Valeu pela pergunta. E aí, galera, vamos para a terceira pergunta agora. Do Beto TNTRN. O Beto é um motociclista aqui de Natal, sempre está com a gente, Márcio. Isso. Dando um rolê aqui bacana. E ele pergunta o seguinte: qual seria o óleo para quem gosta de andar com um giro muito alto, em alta velocidade, que exige muito do motor? Exatamente isso. Beleza. Beto, então vamos lá, Beto. Para você aí, seja bem-vindo aí ao grupo, certo? Beto, deixa eu explicar a você, certo? É uma motocicleta de alta cilindrada, vamos dizer assim, uma moto acima de 600 cilindradas, certo? Dependendo do uso que o proprietário vai ter essa motocicleta, porque tem pessoas que compram uma motocicleta de 600 ou 1000 cilindradas para usar dentro da cidade, ok? Então, quer dizer, esse motor, ele não vai sofrer como um motor que você pega ele, bota na estrada e joga a moto para cima de 200, 250 km, quer dizer, então precisa de um óleo melhor. Então vamos lá, Beto, preste atenção. Todo óleo lubrificante, certo? Ele tem a sua especificação, 20W50, 30W40, certo? Então se liga nisso daí. Todo número que tiver antes do W, quanto menor o número, certo? Aquele óleo é mais adequado para a partida frio, que é onde existe o desgaste maior do motor. É quando vai se dar a partida frio do motor, certo? Não tem lubrificação interna do motor, então ele precisa de um óleo fino, que ele suba rápido para lubrificar e evitar o desgaste de peças, certo? Então veja só, quanto mais baixo o número antes do W for, ele é o óleo mais adequado para a partida frio, ok? Vamos lá. Assim, acima do W, ou seja, acima do W,
Quanto maior for o número, ele é um óleo mais grosso, certo? Então o que acontece? Em alta rotação, esse óleo vai lubrificar melhor, porque ele não vai afinar rápido, certo? Ele vai lubrificar melhor em alta rotação. Então vamos lá. Antes do W, o óleo mais baixa a numeração, mais adequada para a partida frio. Depois do W, quanto maior o número, certo? Ele é mais adequado para alto giro. Então eu vou dar um exemplo para você. 10W50. Esse óleo é adequado para quê? Partida frio e alto giro. E aí é onde se enquadra o óleo da família base sintética e sintético, certo? Então vamos para outro detalhe aí, veja só. O óleo mineral, ele é um óleo que ele é produzido, certo, diretamente do petróleo, como todo óleo. Só que o sintético, ele é produzido em laboratório, tá? Ele vai lá assim, aí começa a entrar os componentes para a melhoria daquele óleo para a finalidade dele, certo? E você pergunta também sobre um óleo de ponta, qual seria o melhor óleo para se usar hoje, certo? Não é querer puxar por marcas, certo? Mas a ponta de lubrificante hoje é Motul. O Motul hoje é um óleo de ponta, entendeu? Inclusive é um óleo que é usado em competição por várias equipes, porque a Motul ela se concentrou e se focou na produção de óleo lubrificantes para motocicletas, certo? Então, quer dizer, o óleo hoje que eu recomendaria para você usar, existe várias marcas, mas vamos tirar o chapéu. A Motul está na frente em termos de tecnologia em óleo lubrificante. Valeu, meu irmão? Certo. Então é isso aí. Mas eu quero beber. Uma dúvida, eu já tenho um óleo na minha motocicleta, eu posso misturar? Se eu estou com óleo mineral, eu posso botar um semi-sintético? De maneira alguma. Não. É muito importante essa pergunta do DB, que também eu acho que o Diogo fez essa pergunta aí. Vamos lá, é o seguinte. Quando você coloca um óleo sintético, certo? Procura sempre usar aquele óleo sintético. Pode ser de outra marca, mas o óleo sintético. Porque, um exemplo, se você vai para uma viagem e você colocou um óleo sintético, certo? E ele começa a baixar, porque a tendência do óleo sintético é ele baixar um pouco, porque ele é muito fino e ele evapora, certo? Então o que acontece? Se você botar um óleo mineral junto com o sintético, então o sintético perdeu as proporções de mistura que ele tinha para melhoramento do motor. Então ou você usa sintético ou mineral, nunca misturar os dois, certo? Isso aí não pode se fazer. Ok, valeu. Valeu, Beto, pela pergunta. Espero que o Márcio tenha respondido a você. Valeu aí. E aí, galera, agora vamos para a quarta pergunta. É do Fabrício. Ele botou aqui: DB, o freio ABS, ele atrapalha a pilotagem? DB, vamos aqui, é o seguinte, certo? O piloto tem que saber que quando ele está pilotando uma moto sem ABS, ele vai ter um controle, certo? Em certas situações, melhor do que o ABS. Porque se ele quer uma saída traseira, ele pode comandar o freio traseiro, mas lembre-se, ele tem que ser um piloto para isso daí, certo? Pessoa experiente. Lógico, com certeza. Então, o que acontece? Se eu toco no freio traseiro bruscamente, a tendência da roda é travar e a moto sair de lado, ok? Então, se eu toco na dianteira, dependendo da situação que eu estou entrando numa curva, se eu der mais freio traseiro, certo? O que acontece? Ela pode sair de frente. Então o ABS ele corrige isso daí, ele evita que isso aconteça, o travamento das rodas, certo? Só que aí vamos ao seguinte: sistema ABS, Anti-Lock Brake System, certo? O que acontece? O ABS, quando você exerce uma pressão altíssima no pedal de freio traseiro, o que acontece? Ele reconhece que você, vamos dizer assim, que você está em perigo e que ao mesmo tempo teria que frear a dianteira. Ele automaticamente ele já faz isso. Pisou bruscamente na traseira, ele joga 30% para a dianteira, certo? E da mesma forma, o dianteiro, se você pressiona a manete rapidamente, automaticamente ele joga também uma pressão para a traseira, para evitar, para corrigir o freio, para evitar que a moto saia de lado ou derrape. Então o ABS tem que saber usar, principalmente em curva, se você está entrando e precisar bruscamente tocar no freio traseiro. Lembre-se que ele vai corrigir a dianteira. Se a pista estiver molhada, a moto pode sair de frente. Então tem que saber usar o ABS, é o que eu digo, certo? E tem também o sistema CBS, que é o que? É Combinado Brake System. Então, qual é o diferencial? É que o ABS ele tem uma bomba elétrica, certo? Que é controlado pelo modo e a rotação das rodas. Então existe uma série de equipamentos eletrônicos que controlam o ABS. Já o sistema CBS não tem tanta burocracia dessa maneira.
é simplesmente uma bomba de pressão hidráulica, certo? Conjugadas com a bomba dianteira e traseira, que quando você pisa ou aperta o freio dianteiro, conforme a pressão que você exerce, aquela bomba central, vamos dizer assim, ela corrige aquele que você não apertou. Vamos supor, se eu apertar a dianteira, ela vai corrigir um pouco a traseira, certo? Mas não tem a precisão que tem o ABS, mas o CBS funciona. Inclusive, tira o chapéu para a Honda, que ela lançou no Brasil, começa a entrar agora a partir desse mês já, a primeira moto pequena, certo? Com freio CBS, certo? Que é a CG 150 Titan. Já está no mercado aí, essa moto aí eu acho que vai alcançar aí uma meta de venda legal para a Honda, certo? E vale dizer o seguinte, é o mesmo sistema, só que um é elétrico e o outro é hidráulico, mas que vai funcionar da mesma maneira. Então muito cuidado aí, certo? O pessoal que tem o ABS, certo? Em entrada de curva, tem que saber usar. Outro detalhe, em estrada de chão, tá? Com ABS também, é muito perigoso, principalmente quando o cara está numa curva bacana, como já aconteceu comigo, certo? Eu estou em cima de 100, fazendo um trilhão na Transalp, e de repente eu precisei tocar no freio traseiro. A minha sorte é que eu digo, tem que ser piloto. Se eu não soubesse tocar a moto e sair da situação, eu tinha dado uma escorregada legal, de frente. Porque o que acontece? Ela corrigiu a dianteira. Quando ela freou a dianteira, a moto que saiu, eu soltei, me equilibrei, peguei um matinho ali, mas não cheguei a cair não. Então quer dizer, passei a ficar mais atento com o ABS. Ok, meu irmão? Isso aí, DB. Manda. Valeu. Isso ele falou aqui, gente, em termos de pilotagem. Mas aqui eu queria que você deixasse uma mensagem. Vale a pena comprar uma motocicleta com ABS para uso urbano? Vale. Principalmente para uso urbano, porque é o que eu digo a você. Por exemplo, a minha moto, certo? Eu quase não uso tanto o freio traseiro. Vamos aqui. Eu tive um grande elogio da Honda em Manaus quanto ao uso do parceiro de freio da minha moto. Por quê? Eu tenho uma moto com 2 pins de freio dianteira, ou 2 discos de freio dianteiro. Eu tenho mais freio dianteiro. E tenho a traseira que é simplesmente só uma pastilha de freio, certo? Mas lembre-se, com ABS, quando você aperta a dianteira, por mais pressão que você exerça na manete, ela está corrigindo também a traseira, ela está freando a traseira. Então, pouco traseiro freio eu uso mais dianteiro, porque eu tenho 2 pastilhas que vão durar mais do que uma traseira. Então, quer dizer, eu palpo o freio traseiro. Lembre-se, quando você aperta a manete dianteira, por mais pressão que você exerce, um pouquinho ele está freando também a traseira. Aí a pergunta do DB, dentro do uso urbano, lógico, um carro entra na minha frente, certo? Qual é a tendência da gente? É tocar o freio traseiro. A mente vai primeiro para o pé e esquece a dianteira. É onde acontece das motos saírem de lado, certo? E ir para o chão. Mas com ABS isso é mais difícil de acontecer. Por quê? Como eu expliquei, você pisou no freio traseiro bruscamente, a inteligência da moto está mandando frear a dianteira também. Quer dizer, automaticamente. Você esqueceu, mas o ABS está corrigindo a dianteira. Então, quer dizer, evita que a moto derrape. Muito massa essa pergunta do DB aí. Valeu. Valeu. Espera aí, Fabrício, que tenha respondido a você. Valeu aí pela pergunta. Isso. E aí, galera, agora vamos para a quinta pergunta do Caionai Venâncio. O Caionai também é aqui de Natal. Ele diz assim, sobre balanceamento de roda. Quando fazer e por que fazer, Márcio? Isso. DB, vamos aqui, certo? Vamos analisar os fatores. Você compra uma motocicleta zero, ou uma seminova que seja, certo? Então, se você quer saber a situação da roda da motocicleta como está, se ela tiver um cavalete central, você coloca ela no cavalete central, engata uma primeira, certo? E deixa a roda girar. E verifica se a moto está com o alinhamento perfeito da roda, se ela não está balançando. Ok? Se ela estiver balançando em excesso, essa roda está empenada, vai ter que ser desempenada. E automaticamente tem que fazer o balanceamento, certo? Mas vamos ao importante aí, veja só. Existem vários tipos de motocicletas com vários tipos de rodas. Roda raiada e roda de liga leve, certo? Então vamos lá. A roda raiada, vamos primeiro para o mais impopular. Geralmente equipa motos populares, entendeu? Algumas Big Trails com roda raiada, porque é mais fácil de manutenção numa viagem ou numa trilha, certo? Então o que acontece? A roda raiada, quando ela empena uma roda, que no caso ela é ferro ou alumínio, essa roda tem que ser desempenada. E automaticamente ela já está sendo balanceada, certo? No alinhador, quando o camarada pega a chavezinha e vai corrigindo aquele raio. Então existe um alinhador lateral que ela já alinha aquilo ali. Ali é o mesmo sistema da bicicleta, né? Isso, justamente. Desempenhando então, raio. Já sai 90% praticamente alinhado ali, certo? Então, que o camarada queira 100%, aí sim ele pega aquela roda, certo? Leva em alguém que faz esse balanceamento, que inclusive aqui em Natal nós temos o nosso amigo Denis, da Top Pneus, que faz esse tipo de serviço. Desmontagem, balanceamento, faz tudo na loja dele hoje lá, certo?
Então, quer dizer, leva a roda lá e fica 100% balanceada. Agora vamos para a roda de liga leve. Essa roda é o seguinte, ela não empena fácil, porque o material é mais resistente, mas que empena-se de toda forma. Então, mesmo procedimento. Se você sentiu que a moto está desbalanceada a roda, que está mexendo a frente, certo? Então tem que levar a moto numa loja para fazer o balanceamento. É importantíssimo o balanceamento na motocicleta. Por quê? Algumas pessoas reclamam que quando tira a mão da moto, que às vezes a gente tira a mão para alguma coisa, sente a moto balançar. Ou que muitas vezes também começa a balançar a frente, mesmo com a mão segurando o guidão. O que pode ser isso? Veja só, o pneu, ele já se desgastando com deformidade, faz com que balance o guidão da motocicleta, ou o balanceamento, que ela perdeu o balanceamento, ou caiu em algum buraco, que ela levou um pequeno empeno e que está ocorrendo isso daí. Então o ideal é o seguinte, é levar numa loja adequada, certo? De alguém que trabalhe com alinhamento e balanceamento, como a gente já citou aqui, a Top Pneus, que pode ser ele, como tem outras também em Natal, e verificar esse balanceamento, quer dizer, evita esse shimmy, vamos dizer assim, na dianteira da motocicleta. Então é importantíssimo o balanceamento, é isso aí, meu irmão. É o seguinte, é muito difícil empenar uma roda no Brasil. As estradas brasileiras não tem buraco. Não é isso, gente? É muito difícil, eu não sei por que essa pessoa está falando. É muito difícil aqui, agora vai viajar para fora para você ver a situação da rodovia lá fora. Aqui em Natal, isso aqui é uma ironia, aqui em Natal tem uma estrada. Eu fiz um vídeo aqui que eu mostrei o pessoal vendo da Ayrton Senna. E eu fiz questão de colocar uma câmera virada para trás, perto da roda, para eles verem como é isso. Agora, deixa eu fazer outra pergunta em cima do balanceamento. Eu noto apenas no guidão, é só na hora que ela tá, que eu sei que está precisando de balanceamento, é só nessa hora do guidão? Sim. Ou tem outra forma de eu detectar que a roda precisa de um balanceamento? Sim, o diagnóstico você vai perceber mais na roda dianteira, porque a traseira você quase não percebe que ela está necessitando de um balanceamento. Por quê? Por ser mais firme a traseira da motocicleta, certo? Mais, vamos dizer, mais bruta, você não percebe tanto o balançar. Mas na dianteira sim, como você tem sensibilidade, você vai perceber que ela vai balançar. Então se ela está balançando, ou é o pneu que está comendo, certo? Está se desgastando o uniforme, ou a roda levou um empenho. Então esse é só o motivo da dianteira. Então, tem que fazer um balanceamento da dianteira. Quando vem fazer isso é a dianteira, não a traseira. Não, é dianteira. Certo. Outra pergunta, essa é uma pergunta minha, que eu fiz há pouco tempo, eu fiz até esse procedimento. Na troca do pneu, sim. Eu estou tirando um pneu usado e estou botando um pneu novo. Eu tenho obrigatoriamente que balancear a roda? Não, aí vamos aqui. Aí me desculpa o meu amigo Denis, mas vamos lá. Se sua moto é zero, certo? E você não caiu em nenhum buraco, não chegou a empenar a roda está perfeita, você sabe que está tranquila, e você está comprando um produto novo, zero, que é um pneu, certo? Você monta na roda e não há necessidade de balanceamento. Agora, vai uma ressalva, presta atenção. Se eu quero uma coisa 100% e ter certeza que está tudo ok, eu não vou economizar R$20 ou R$25 para balancear. Eu mando balancear. Foi isso que eu fiz agora, eu fiz um vídeo, troquei o pneu traseiro da minha moto, estou usando agora um piloto Road 2 e fiz o balanceamento, aproveitei que já estava correto. E fiz. É o que eu falei, eu não vou economizar R$20 ou R$25, eu mando balancear. Agora, olha a situação, eu estou viajando, certo? De repente eu estourei o pneu traseiro da moto, ou ele não tem mais condições de viagem. Eu tenho um pneu lá na cidade para comprar onde eu estou, certo? Só que lá não tem como balancear, é o que eu falei agora, sem problema. A moto é nova e o pneu é zero, pode colocar esse dia de viagem tranquilo. Valeu, Caioná, espero que o Márcio tenha respondido sua pergunta. Obrigado aí pela pergunta. E aí, galera, vamos para a sexta e última pergunta. Eu deixei aqui por último o Paulo Eduardo, porque foram várias perguntas deles. Então a gente vai começar respondendo a Paulo Eduardo sobre o seguinte: amaciamento de moto nova, como funciona, Márcio? Isso, bebê, beleza. Paulo Eduardo, seja bem-vindo, certo? Gostei das suas perguntas aí, muita pergunta técnica, certo? E que muitas pessoas não têm informação adequada de como proceder. Vamos lá, amaciamento de motocicletas. Paulo Eduardo, veja só, toda motocicleta zero, quando sai de fábrica, ela sai com o motor já pré-amaciado. Eu tive o prazer de verificar isso e ver, certo, lá na Honda em Manaus, como é que é o esquema. Então, esse motor sai pré-amaciado. Depois que sai da linha de montagem, essa motocicleta é botada em teste dentro da própria fábrica, certo? Que alguns itens
e vários são conferidos para aí sim essa motocicleta ir para a parte de estoque e ser distribuída para a concessionária. Então veja só, todos os motores saem pré-amaciados de fábrica, mas isso não quer dizer que você vai pegar ela aqui, certo? E fazer, vamos dizer, dar um tiro de uma moto zero. Um exemplo, eu vou citar para você, uma 125, certo? E querer já girar o punho dela. Ela vai, porque o motor já foi pré-amaciado, mas o que vai acontecer, amigo? Todas as peças ali dentro estão justas do motor, certo? Vai dar um superaquecimento e o que pode ocorrer? Travar o motor. Haver um travamento do cilindro, certo? Do pistão e anel. Porque muito aquecimento e está muito justo aquilo ali. Então não é adequado você pegar essa motocicleta e já sair na rodovia e querer girar o punho dela. Pelo menos os 1000 primeiros quilômetros da moto, certo? Você tem que dar uma maneirada, certo? E dar uma amaciada legal no motor. Depois do 1000 você sobe um pouquinho. Se você quer uma moto que o motor seja duradouro e que não dê problema tão cedo, quanto mais você amaciar esse motor dentro dos 2.000-3.000 km, mais durabilidade esse motor vai ter. Isso aí é a mesma coisa para moto esportiva, certo? E moto esportiva de 4 canecos, vamos dizer assim, certo? O que é que acontece muito com o pessoal? Quebrar uma biela. Por quê? Isso é excesso de giro. Preste atenção. A motocicleta ela tem um ponta-giro, certo? Então, quando o ponteiro vai para o vermelho já está dizendo pare, saia fora. Não insista. Mas tem neguinho não, que vai lá em cima e segura, quase encostando ele, porque diz, certo? Ah, não estou no vermelho, eu estou chegando mesmo, mas tudo bem. O motor tá sofrendo um alto giro ali, um alto aquecimento grandíssimo, certo? Aí vem aquela pergunta que a gente respondeu lá no começo sobre um óleo de qualidade para lubrificar em alta rotação. Se o óleo não for bom, meu amigo, o que vai acontecer? Vai haver um travamento de bronze ou um superaquecimento do pistão. A biela vai travar, vai quebrar e vai arrombar o bloco do motor. Então, quer dizer, amacie sua motocicleta se você quer ter um motor duradouro. Vale a pena amaciar o motor da motocicleta. Me diga uma coisa sobre amaciar motor. Existe aquele negócio de, não, eu vou amaciar minha motocicleta em alta para deixar o motor mais bruto, o motor mais potente. Existe isso? Não existe. Mito. O que acontece é o seguinte, certo? Eu vou amaciar em alta, vou. Por quê? Você vai achar que a motocicleta vai soltar mais rápido. Vai, por quê? Porque houve um desgaste maior de materiais. Certo? Então, por haver um desgaste maior, você fez um amaciamento precoce, certo? Você antecipou aquilo que era para ser lento. Então, em compensação, a vida útil do motor cai em 20%. Vai diminuir. Exato. Aproveitando o gancho de giro alto, o que é que você diz para essa galera que adora cortar giro? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, certo? Em um encontro de motos que eu estava participando em Pernambuco, tá? O camarada pegou uma Honda 600 e ficou lá. Chega, estava irritando aquilo ali. Até que o momento, o que acontece? Explode. Quebrou uma biela, aquilo que eu falei, arrombou o bloco e o óleo do motor caiu todo no chão. É aquela CB amarela que está... Sim, que muita gente já viu, que muita gente viu na internet. Aquilo foi no interior de Pernambuco, entendeu? No encontro. Então o que acontece? E o que aconteceu? O camarada saiu empurrando a moto ali, bacana para ele aquilo ali. Então, um alto giro da moto parada, que ela fica cortando, pode acontecer isso, certo? Um superaquecimento do motor, porque uma não está tendo refrigeração, a moto está parada, não tem refrigeração, porque ela precisa de vento, certo? De ar para refrigerar o radiador ou o próprio motor. Não está tendo refrigeração, com isso vai dar um superaquecimento, a lubrificação vai ficar pobre e vai haver um travamento do motor e vai dar uma quebra, ou quebrar uma série de válvulas. Que aí sim, aí para da mesma maneira. Então, isso não é adequado, isso faz com que o motor sofra, certo? De repente, quem compra vai estourar na mão de quem comprou a motocicleta, entendeu? E outra, lembre-se, as pessoas que estão em volta, que estão ali querendo curtir o evento, entendeu? E bater um papo com um amigo, aquilo ali irrita. Você acha bonito porque está ali em alto giro, está achando que muita gente está bonito, mas de 10 pessoas que estão ali, 2 estão apreciando, o restante estão lhe criticando. Então, eu aconselho, não faça isso que você pode detonar o motor da sua motocicleta. E alguns estão até torcendo para que você leve um prejuízo. Para levar uma vaia, sair na vaia ainda. Porque eu me recordo que eu já assisti aquele vídeo, eu acho que muita gente aqui que nos acompanha assistiu também. Ele corta, ele faz zerinho, ele faz tudo, ele voltou e estourou a moto. Estourou a moto da moto ali, acabou. Na brincadeira ali vai gastar ali R$3.000. No barato. No barato. No barato, né? Se ele conseguir recuperar o bloco, porque o que acontece? A biela quebrou, ela saiu. Ela arrombou o bloco do motor.
Acabou. Aí o que acontece? O camarada vai soldar aquilo ali, que tem gente que solda, vai dar um trato e vai empurrar para o coitado. Vai passar para frente. Vai estourar a bomba na mão dele. Então a gente não aconselho, entendeu? Aquilo a gente não faz. O ditado é o seguinte: é não fazer com os outros o que a gente não quer que seja feito com a gente. Não queira para você, não faça com os outros. Exatamente. Vamos aqui, tem mais pergunta do Paulo aqui. Essa foi sobre amassamento de motores, está aí a dica, certo? Ele pergunta também sobre defeitos mais comuns de motos. Exatamente. Não é isso? Isso. Vamos identificá-lo. Vamos lá, Pablo, é o seguinte: defeitos mais comuns de motocicletas. Nós temos duas principais situações. Primeiro é o seguinte: queima de componentes elétricos, certo? Então, o que acontece? Você está sem um pisca sem funcionar, uma luz alta que não está funcionando, certo? Ou a própria motocicleta não quer pegar. Tudo isso aí pode ser interferência no sistema elétrico. Primeiro passo, certo? Se for uma queima de lâmpada, ou a motocicleta você aperta no botão, não quer dar partida, acontecer isso daí. Primeiro passo, vá verificar o sistema de fusíveis da moto, ver se não tem algum fusível que partiu. Primeiro de tudo é isso daí, certo? Se os fusíveis estiverem perfeitos, você vai ver o seguinte: se ela não quer pegar quando você aciona o botão de partida, pode estar oxidado o próprio botão de partida, certo? Ou o fuzil do automático de partida que fica no banco traseiro da motocicleta, ele pode também ter partido. Então parta primeiro para esses pontos aí. Para aí sim, se esses fuzis estiverem todos perfeitos, certo? Aí eu aconselho a você a levar numa oficina para um técnico dar uma analisada no que está ocorrendo. E se tiver algum fuzil partido que você substituiu, ele tornou a partir, a queimar, vamos dizer assim, tem algum curto na motocicleta, que se você não tiver conhecimento, não se habilite a resolver, leve para um técnico também, certo? Vamos para outro detalhe importante. A elétrica, eu já disse o procedimento. Sua motocicleta não pega, ela simplesmente ia andando, certo? E ela morreu e não pega. Mas você tem buzina, você tem farol, você tem pisca, tem tudo. Primeiro passo: verifique se tem combustível. Muito importante. Verifique se tem combustível, certo? De repente você esqueceu, como já aconteceu comigo, certo? Eu tinha motocicleta que ela tinha torneira de reserva e normal. Estava virada para pegou reserva, certo? Eu continuei, parei no posto, abasteci, mas não botei a torneira para normal. E fui embora na viagem. Rodava 200 km, a moto, morreu. E o que houve? Esqueci de virar a torneira, comi a reserva todinha da moto e fiquei sem combustível. Então, primeiro passo: observe o combustível, certo? Vamos para o segundo passo. Se o combustível está ok e você dá a partida, a moto sola e não pega, certo? Verifica se está tendo corrente no cachimbo de vela. Muito importante. Como? Você tira o cachimbo de vela. Se você não tiver uma chave de fenda, arranje um arame, coloque dentro do cachimbo, bota ele na proximidade do quadro, de uma parte de um aterramento, deixe uma distância de 2 dedos ou 1 dedo, preste atenção, certo? Não encosta o motor. E quando você anda na partida, se sair uma centelha ali, observe, não demore muito tempo com essa centelha no motor. Só verifique se ela tem centelha e não faça mais. Porque a corrente que é mandada ali em cima, daquele momento do motor, ela está jogando uma corrente de aproximadamente uns 400 watts em cima do chassi de sua motocicleta. E pode danificar o módulo da moto. Ok? Então só verifique isso. Se deu corrente, se tem corrente, pronto. Só um toque. Só um toque. Então você tem corrente. A moto, se tem combustível e tem corrente, ela tem que pegar. Mesmo assim ela não pega, o que pode ainda ser a vela. O cachimbo tem corrente, mas a vela pode não estar dando condução de corrente para a câmara de explosão, certo? Então aí você teria que fazer o quê? Tirar essa vela, vamos para mais um teste. Coloca a vela no cachimbo e testa agora, em vez do arame, a vela no chassi da moto. Ver se a vela está produzindo centelha. Ok? Se a vela estiver produzindo centelha, então quer dizer, nós temos centelha e temos combustível. A moto continua a não pegar. Aí o que você faz? Leve para um técnico analisar melhor a situação. Ok? Agora, se a vela não tem centelha, pronto, você mesmo substitua a vela, certo? Coloca na moto e com certeza ela vai funcionar. Então tá aí a dica dos principais defeitos que você pode ter na motocicleta. 2, elétrico, e essa parte de combustível e corrente elétrica do motor. Valeu, meu irmão? Vamos para a próxima, DB. Do Paulo Eduardo mesmo, ele pergunta aqui sobre mitos e verdade quando abastecer a moto até o tanque, até a boca. Como é isso aí? Massa. Prejudica, não prejudica? Temos as situações, DB. Olha, analisa o seguinte: eu estou viajando, certo? Em média, as minhas viagens são longas, certo? Eu dou em média de 4 abastecidas por dia. O que acontece? Para mim ganhar reserva
certo? E chegar ao objetivo daquela minha quilometragem com segurança, eu encho até a boca do tanque. Certo. Mas por quê? Olha só, eu pouco vou inclinar minha motocicleta e vou estar consumindo constante. Então eu tenho mais combustível. Agora, para quem usa a motocicleta em uso urbano, eu não aconselho até a boca do tanque. Existe um limitador do fabricante que você leva até ele, para evitar de você colocar a motocicleta no cavalete lateral e aquele combustível começar a sair pela boca do tanque. Pela boca do tanque, exatamente. Certo? Então a moto que tem um suspiro interno, certo? Vamos dizer, as esportivas, ela tem uma mangueirinha que vai sair lá embaixo, sem problema, mas a que não tiver, vai derramar no tanque. Então eu aconselho, para quem tem a motocicleta para uso urbano, não enche o tanque até a boca, mas se você está viajando, sem problema, você pode encher que você vai consumir rapidamente aquele combustível que está ali. Outro detalhe importante, DB, preste atenção galera, não deixe motocicleta guardada em casa, certo? Com o tanque cheio. Porque muito tempo parado, lógico, aquela gasolina, ela com o tempo ela vai apodrecer, vamos dizer assim, certo? Então, nosso combustível, infelizmente, ele contém muito álcool, certo? E a gasolina parada vai se separando o álcool da gasolina. Ah, ok. Certo? Então, a primeira coisa que a moto funciona quando você dá na partida, é até bom, certo? Se a moto ficar 2, 3 dias parada, você freia a dianteira e dá uma agitada no tanque. Antes de ligar. Isso, para aquela gasolina mexer. Porque já acontece o seguinte, a moto que é carburada, aquela gasolina que ficou na cuba do carburador, certo? Ela decantou. Então embaixo ficou só, vamos dizer, a borra. A borra. Aquela borra é a primeira coisa que a moto chama. Aí no caso das carburadas, vai em cima do giclê. Entope giclê, entendeu? A moto fica funcionando ruim até ela começar a puxar um combustível bom. Moto que ficou muito tempo parada, 15 dias, 20 dias, certo? As carburadas, o camarada pode ir lá com a chave de fenda e sangrar a cuba do carburador. Você vai ver que vai começar a jogar uma água para depois descer o combustível. Então quer dizer, o álcool está saindo para depois sair a gasolina. E depois ela, a torneira, ela vai normalizar e está resolvido. Moto com injeção eletrônica, certo? É aquilo que eu disse, não enche o tanque, porque aquele combustível ali, ele vai estar adulterado, vamos dizer assim, com o tempo. Então deixa com o meio tanque paradinho, você vai sair, já bota a gasolina mais nova e vai consumir aquele combustível. E o balanço do tanque... Esqueça, faça isso porque vai misturar aquela gasolina dentro do tanque e vai evitar que aquela gasolina, o álcool safado, vamos dizer assim, passe para cima da queima dos bicos ejetores. Entendeu? Bacana. E muito importante, moto com injeção eletrônica. Procure não usar constantemente em reserva. Certo? Abasteça sua motocicleta, deixe ela com meio tanque, entrou na reserva, puxe novamente para meio tanque ou enche o tanque. Por quê? Quanto mais você trabalha na reserva com ela, no balanço da moto, às vezes a bomba, certo? Ela perde combustível e volta. Isso força a bomba de combustível, fazendo com que queime a bomba de combustível. Certo? Então, quer dizer, isso evita de você queimar a bomba e dar uma vida útil maior à bomba de combustível da sua motocicleta. Legal, legal mesmo. Muito bacana. A gente pensa que só abre o tanque, bota o combustível e vai rodar, né? Então a gente está vendo aqui que... Vamos aqui, mais uma explicação para a galera aqui sobre combustível, certo? Gasolina comum, aditivada e pode, né? Opa, ótimo. Certo? Vamos para lá. Então é o seguinte, a nossa gasolina comum, como eu já falei aqui, ela está misturada com álcool, que eu acho que isso é uma sacanagem grande, porque nossa gasolina é uma gasolina boa, nós temos condições de ter combustível bom e isso não acontece, certo? Para você ter uma ideia, eu tiro o chapéu para a Venezuela, porque a gasolina lá, você joga para cima, ela não cai no chão, ela evapora, então puro que é. Então é fora de série. E você paga 25 centavos no litro de gasolina. É um negócio, você enche o tanque de uma Titan com 150 reais, é um absurdo. É menos de 25 centavos o litro da gasolina. Não, Então vamos lá, a nossa gasolina comum é para a gente botar e usar rápido. Certo. Jamais procure colocar a gasolina comum e deixar a moto parada 20 dias ou uma semana. Nunca, não. Aquela gasolina não vai prestar mais. Se você quer fazer isso, você coloca aditivada ou coloca pó. Isso para moto com injeção eletrônica. Se liga aí, pessoal, certo? Porque se você botar a pódio numa gasolina carburada, o que vai acontecer? O carburador ele tem borracha, certo? Tem componentes de borracha. E a gasolina pódio ela resseca aqueles componentes de borracha. Então não aconselho usar em moto carburada, desde que você coloque e consuma. Não deixe parada, certo? Porque você vai estragar peça do carburador. Moto carburada. A pódio eu aconselho não usar para deixar a moto guardada. Se você vai usar pódio, coloque e consuma. A aditivada se diz o seguinte: o diferencial da nossa gasolina comum para a aditivada. Tem gente que bota a gasolina comum e compra aquele aditivo no posto para aumentar a octanagem, para ajudar na limpeza dos bicos ejetores, certo? Do carburador, massa.
Só que a aditivada, ela já vem com esses ingredientes, certo? Ela já vem com esses aditivos dentro. Então não precisa. Não precisa. Botar aditivado e botar algum aditivo por fora, está tendo uma redundância. Pode até prejudicar? Não, veja só. Então o que eu digo é o seguinte, se você usa comum, certo, na moto carburada, e você quer que dê uma limpeza, se você não quer o produto, usa um tanque de comum, certo? E usa 2 de aditivada. O porquê 2? Deixa eu explicar a você. Tem um aditivo na aditivada? Tem. Mas ele não tem a agilidade de você pegar aquele frasco que você compra no posto e bota. E bota. Por quê? Por ter a proporção maior, vai atuar mais rápido, certo? Ele vai limpar mais rápido. Você tem a facilidade da aditivada ter esse ingrediente, entendeu? Que vai limpar lentamente. Mas se você coloca o produto, vai limpar mais rápido. E de fato limpa, porque eu já comprovei isso aí. Não carboniza, certo? E mantém sempre o produto. Com o produto. Com o produto. Eu prefiro usar o produto. Sou sincero dizendo a você. Você usaria a comum com o produto? Usar a comum com o produto. A comum com o produto. Porque a aditivada você não acha em todo lugar, você não encontra. É isso que eu ia perguntar agora. Principalmente quando eu vou viajar, a gente vai pegar a estrada, 500 km e tal, eu abasteço comum. O pessoal vai botar aditivada, mas eu não sei como é que eu vou encontrar na frente. Você faz correto. É como eu faço. Certo? Eu não coloco aditivada. Eu vou viajar, eu uso a comum, certo? Mas como eu gosto de viajar para alguns países que a gente sabe que às vezes não conhece o combustível, o que é que eu faço? Eu levo aquele produto, certo? Para aumentar a octanagem e para a limpeza do sistema, certo? Então eu já tenho um recipiente de 200 ml cada um, eu divido aquele produto, então quer dizer, naquela bacia que eu vou fazer eu já jogo esse produto dentro, entendeu? Certo. Então não é constante, veja bem, porque o produto é para limpeza. Então eu vou usar aquilo ali 2 dias sim, certo? 5 não. Que é usar o produto, vamos falar no uso urbano. Eu usando comum, eu uso o produto a quantos abastecimentos? Pronto, agora você falou uma coisa aí importantíssima, veja só. O produto ele tem mais eficácia quando você usa constante. Constante, certo? Então se eu vou viajar, aquele produto ele vai limpar, ele vai atuar melhor. Quando você usa no uso urbano, o que acontece? Tu funcionou a moto aqui, rodou 2 quadras e encostou a moto. Sei. Depois voltou para casa. Depois foi ali, pronto. Então quer dizer, você usou e parou. Então ele não vai ter atuação de limpeza como tem constante numa viagem. Eu aconselho a usar o produto de limpeza, presta atenção, existe 2. O de limpeza e o de aumento de octanagem da gasolina. O de limpeza eu aconselho a usar numa viagem constante, que você vai colocando ele e vai utilizando. Certo. O da octanagem, a diferença é a seguinte, existe o da octanagem com ingredientes para limpeza, os 2 em 1, vamos dizer assim. Isso é. Certo? Então o da octanagem é para aumentar a octanagem da gasolina, vamos dizer, para dar um desempenho melhor. Beleza. Esse aí sim, você pode usar dentro da cidade sem problema nenhum, certo? Em quantos abastecimentos? O ideal é o seguinte, é que você use 2 abastecimentos não e um sim. Isso, vamos falar não é abastecimento de 3 litros, é um abastecimento de tanque cheio, 17 litros, tanque cheio. Como o produto ele vem geralmente 500 ml, no frasco de 500 ml, às vezes de 250, certo? Um exemplo, como eu faço, certo? Eu vou encher o tanque da minha moto, são 17 litros, eu boto a metade. Okay. Eu boto a metade e na próxima abastecida, eu nem coloco na próxima abastecida, eu vou botar já na outra. Okay. Uma sim e outra não, entendeu? Quando eu vou usar. É isso aí, pessoal. O Paulo Eduardo aqui, ele tem mais perguntas pra gente aqui, agora sobre troca de óleo de filtro. O que é que você tem a dizer, Paulo, sobre isso? Troca de óleo é o seguinte, ô Paulo Eduardo, preste atenção. Toda motocicleta, certo? Ela tem um tempo de troca de óleo. Um exemplo a você. A motocicleta, quanto mais óleo no cárter do motor, mais esse óleo vai durar, certo? Porque a quantidade é maior. Geralmente as esportivas, elas são acima de 2,5 litros, 3,5 litros, entendeu? Nessa faixa. Então, como eu tenho mais óleo, certo, esse óleo vai aquecer menos, certo? E o desgaste dele vai ser menos. Então eu tenho uma troca maior de quilometragem. Se for um óleo mineral, eu troco com 3 mil. Se for um sintético, para 6 mil quilômetros, tem sintético aí até de 12 mil quilômetros, de 10 mil quilômetros, certo? Mas eu não deixo passar de 6 mil. Mesmo que seja com 12, eu troco com 6, entendeu? Então vamos lá. Então, o que eu expliquei a você, moto acima de 500 cilindradas, que a quantidade de óleo é maior dentro do motor, certo? Esse óleo vai durar mais e vai aquecer menos, troca-se a cada 3 mil quilômetros, se for óleo mineral. Se eu estiver usando sintético, eu vou trocar 6, certo? Moto abaixo de 200 cilindradas,
que a quantidade de óleo é menor, é 1 litro, 1,5 litro, esse óleo ele vai aquecer mais, ele vai afinar muito mais rápido e o desgaste vai ser maior. Então requer que troque mais rápido, a 1000 km, certo? E que geralmente é que todo manual recomenda, trocar a cada 1000 km. Mas aí você dá uma verificada no manual de sua motocicleta para ver o que ele explica sobre a situação. Então veja só, quanto menos óleo, mais rápido a troca. Quanto mais óleo, vai demorar um pouco mais. Ok, meu irmão? Essa pergunta? Me diga uma coisa, na minha motocicleta, a primeira revisão, a primeira troca de óleo era com 1000 km. Ok. Eu vim, fiz bonitinho. Importante que essa revisão que é o seguinte, a revisão de 1000 km são pequenos ajustes que é feito pela concessionária, certo? Porque a montadora ela monta a moto, manda para a concessionária. Então quer dizer, houve vibração e houve deslocamento de alguma coisa. Então tem que feita, a 1000 km é feita essa correção de reaperto geral da moto, é onde se observa como é que está a situação do motor na troca de óleo, verifica se não sai alguma limalha, alguma coisa, certo? E que de repente o bujão do kart vai estar cheio de limalha de ferro ali, automaticamente a concessionária já vai lhe informar que aquele motor está na garantia e vão ter que verificar o problema. Então quer dizer, a revisão de 1000 km é muito importante para a motocicleta, nunca deixe passar da revisão de 1000 km. A primeira revisão, como eu disse, eu fiz com 1000 km. A segunda seria com 6.000 km. Só que eu fiz uma viagem. A gente deu uma volta aqui pelo Nordeste. E quando eu retornei para Natal, ela já estava chegando aos 3.000 km. Mas no manual só mandava eu retornar para a segunda revisão com 6.000 km. Eu vim na concessionária e troquei com 3.000 km. Eu fiz errado por não esperar o manual? Não. É aquilo que eu falei. Antecipa a troca. Se você quer uma vida útil do seu motor maior, antecipa a troca do óleo. Como o DB comentou aqui, certo? Seria com 6.000 km, porque o óleo que ele usou é um óleo recomendado pela marca, certo? Que é para 6.000 km. De 6.000 seria de 12, não é isso? Então, eu fiz de 6.000, a moto ainda tem 7.000 km. Isso, a próxima seria de 12. Isso, porque ela foi marcada para fazer revisão de 1.000, que é a de entrega, certo? Quer dizer, os primeiros 1.000 km, depois 6.000, depois 12. Porque aquele óleo, ele está recomendado pelo fabricante, certo? Para ele durar 6.000 km. Entendeu? Então, quer dizer, mas você fez correto. Trocou com 3.000, por quê? Você quer uma vida útil melhor do seu motor. Fez correto. Só que quando chegar aos 6.000, que é a revisão de garantia, você vai ter que fazer a revisão. E lá vai ser trocado o óleo novamente. Sem problema. Certo? Então, quer dizer, como o DB quis uma vida útil maior do motor dele, ele antecipou essa troca, trocou o óleo. Como eu faço também, eu troco a cada 3.000 km. Entendeu? É isso aí, DB. E outra coisa, como eu antecipei, eu quero dizer a galera que eu antecipei essa troca, eu fiz na concessionária, já para não ter um problema de perda de garantia. Está certíssimo, é isso aí. Porque o que acontece? Se eu faço a troca em uma oficina qualquer, certo, desse óleo, essa moto está na garantia. E que venha a acontecer algum problema interno no motor, qual vai ser a sua primeira alternativa? Levar para a concessionária que a moto está na garantia. Preste bem atenção nisso. Só que o óleo que foi colocado lá, certo? Ele vai para análise para saber se é o óleo que foi colocado anteriormente ou se foi substituído. Então, quer dizer, se ele foi substituído fora da garantia, a concessionária ou o próprio fabricante vai sair fora de qualquer problema. Porque você fez uma coisa na garantia que não era para mexer fora e sim na concessionária. Sim, na concessionária. E outra, a diferença é mínima em termos de valor. Encosta lá e manda trocar o óleo. Dentro da concessionária não vai ter problema. Exatamente. E aí, Paulo? Estamos aí. Meia hora respondendo essas perguntas do Paulo, né? Mas valeu aí. Ô, Jornal, meu. Valeu. Valeu. Só pergunta massa aí que eu acho que vai tirar a dúvida de todo mundo aí. Então, aí, David. Vamos para a próxima. Deixa agora, eu quero fazer uma minha. Então? E essa aqui ele não está pronto, galera. Pode dar o tiro. Eu antecipei as perguntas a ele, porque eu sei, eu tenho certeza, eu pensei assim, Márcio. Quando eu pensei em uma pessoa para me ajudar a responder as perguntas, para me ajudar para responder as perguntas que fariam para mim, porque a gente cria um vínculo com o pessoal que nos assiste. Correto. Que a gente é uma confiança que você passa a transmitir que eles vão ter com você. Entendeu? Hoje eu tenho mais de 1.000 pessoas que me assistem, não só em Natal, só no Brasil, no mundo. Eu tenho gente que me assiste no Japão. Correto. Um abraço para Marcelo lá do Japão. Muito massa. Então a gente tem que ter um comprometimento desse pessoal. E eu mandei as perguntas para o Márcio muito antes da gravação. A gente ia gravar na sexta. Correto. Ele pediu que eu falei no vídeo para vocês de sábado porque para adiar a gravação para hoje. E eu tinha certeza que ele seria a pessoa ideal para responder as perguntas. Mas agora, aqui do lado, nesse bate-papo, isso não é entrevista.
Eu não sou jornalista, sou um bate-papo. Todos descontraídos, sem compromisso de nada. A certeza que Márcio foi uma pessoa correta para estar aqui com a gente respondendo isso, e ele já se comprometeu em fazer outro aqui, que ele vai entrar nos detalhes das pastilhas de freio. Aí eu acho que vocês notaram, né? Muito fundamental isso aí, certo? Na próxima a gente vai explicar aqui sobre os modelos de pastilha, certo? Como é fabricada e qual a função de cada uma. Vamos marcar esse vídeo. Outra, agora tem uma pergunta a mim que muitas pessoas fazem a mim. E você, como uma pessoa experiente, Márcio já rodou países, rodou o Brasil, países, viagens nacionais, internacionais, na sua motocicleta. Só para dar uma informação para o pessoal, certo? Quem é Márcio, certo? Márcio é o seguinte, toma café, almoço e janta motocicleta. Exatamente. Certo? Minha primeira moto foi com 12 anos de idade, depois nunca mais saí de cima de motocicleta. Já participei de motocross, de rally, me foquei mais em rally de velocidade, certo? Mas chega um ponto em que você tem que parar, porque o seu corpo não é mais aquele do menino que quebra um braço ou uma perna e se recupera rápido. Então você tem que parar, certo? E me foquei no mototurismo, para não sair de motocicleta, certo? E criei um objetivo que foi fazer o seguinte: o sonho de todo motociclista é fazer viagem de motocicleta, certo? Então foi conhecer a América do Sul todinha em cima de motocicleta, isso aí eu já realizei, certo? Olha aí, pessoal. Então agora eu estou partindo para quê? Conhecer os principais pontos turísticos desses países. E com isso o pessoal está me procurando para ir junto. Como agora comigo vai um grupo de mais 5, a gente está indo fazer o deserto de Atacama no Chile agora, dia 10 de outubro. Eu e mais 5, certo? Então quem é Márcio? Márcio é um cara quase formado em engenharia mecânica, porque eu não tive mais saco de ir para uma sala de aula e ficar atrás de um birô e discutindo com o professor. Não, mas o senhor está usando um caminho muito mais longo para chegar nisso daí, se pode ir o mais curto. Então, quer dizer, quase formado em engenharia mecânica, tem um curso feito na Suzuki de motocicleta, tem um curso feito de gestão eletrônica em São Paulo, sempre estou indo lá e me atualizando. Então, quer dizer, eu tenho um conhecimento vasto sobre motocicleta. Se o cara quer bater um papo sobre moto, pode me procurar que eu estou aqui para qualquer momento que for preciso. Valeu, Márcio. Agradeço aí. Só pergunta. Meta bala. Vamos aqui, eu estou vendo aqui bem ligeirinho, aqui que está dando um sinal na câmera, que a gente só tem 2 minutos de bateria. Vamos ver aí se a gente consegue fazer. Márcio, todo mundo gosta, fica me perguntando, DB, qual a melhor moto para começar? Eu nunca tive moto. Eu posso comprar logo uma 1000 cilindrada? Massa. A pergunta aí que vai fechar show de ouro. Veja só. A mesma pergunta que você está me fazendo, certo? Vários clientes que vão à minha loja vão lá, diz, Márcio, eu quero comprar uma moto para mim. O que é que você sugere? Eu digo o seguinte: para qual uso que você quer a motocicleta? Se você quer para o uso urbano, se você quer para passear final de semana, se você quer usar para o trabalho e voltar para casa, se você quer para viajar. Então, cada motocicleta no seu quadrado. Se você quer uma moto esportiva para tirar onda, certo? E ali em João Pessoa, e ali em Recife, voltar, show de bola. Agora, se você quer uma moto para viagem longa, a esportiva já não é ideal. Já tem que ser uma Big Trail, uma moto mais forte com suspensão. Para aquela primeira moto, você acha que a pessoa tem que começar com uma 125, não, 150, de maneira 300? De maneira alguma. Compartilhe o seu pensamento. Eu aconselho a começar com uma moto pequena. Compra uma 125, uma motozinha pequena, certo? Porque você vai pegar experiência, você vai ver como é que é a situação do trânsito, certo? Então, quer dizer, você vai se encaixar mais naquilo dali. E de repente você diz assim, porra, isso não é minha praia. Já pensou você comprar uma moto de 40 mil reais e já vai vender por 30, vai perder 10 mil. Então compra uma pequena que você vai começar a pegar os macetes, vamos dizer assim, do dia a dia da motocicleta. E moto é o que eu digo, certo? Pegar a manha, né, Márcio? A moto, ela tem que se encaixar com você. Se você, mesmo que você comprou uma pequena, você sentou nela e não sentiu confiança, não sentiu conforto, procura uma outra. Ela tem que se encaixar com você, você tem que se sentir bem em cima da motocicleta. É o que eu digo, a moto a gente compra, mas o espírito motociclístico, esse não. É isso aí, galera, espero que tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo aí para que outras pessoas possam ver. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, Márcio. Até a próxima vez, se Deus quiser. Valeu, galera. Pessoal, um abração para você.